vai abrir? Vou abrindo! Está aberta! Mais uma sessão do seu clube de Pets Tetsubo, seu podcast sobre animais de estimação. Eu estou aqui com o meu gatão, Senpai. Olá. E Senpai, Oi. eu como Gus te pergunto, você assistiu o trailer de Cats? Cats, a coisa da Broadway? Cats, o musical, o filme. Não. Então faremos aqui, ao vivaço, o review do trailer de Cats. Porque, aparentemente, é um anime. Nossa, que coisa horrorosa. Com grandes nomes como Taylor Swift, o Gandalf, tem todo mundo. Esse é o nível errado de furry. Todo nível de furry é errado. Então, discutiremos, né? Nesse programa discutiremos quais níveis de furry são ou não aceitáveis. Cara, eu acho que eles acharam o ponto ótimo do não é um humano e não é um gato, que é o perfeito Uncanny Valley, cara. É o furry? Não é esse o sonho do furry? Não, esse é um furry ainda pior, tipo, porque ele tem cara de gente, mas ele tem jeito de gato. É verdade. Então, tipo, ele não é nenhum nem outro, é a pior coisa possível. Se fosse com uma carinha de gato assim, Fosse mais puxado pro gato, tipo um gato de duas patas, tipo o gato de botas, sim. ficaria ok. O gato de botas despertou muitas paixões furry, gato de botas, é isso? Não, mas assim, como visualmente, ficaria assim, tá, tipo, é um gato, legal. Se fosse uma pessoa com alguns aspectos de gato, tipo umas orelhinhas, é uma pessoa legal. Mas esse aí, ele pega o ponto ótimo entre um e o outro, ou digamos, o ponto péssimo entre um e o outro, que faz assim, é totalmente errado. É só errado, cara. Mas você achou errado os seios dos gatos? Ou das gatas? Elas têm seios? Eu não reparei isso. Tem, ué. Elas deviam ter tetinhas na barriga. Devia ter umas seis mamilos. Mas por que estamos falando de gato, Senpai? Porque hoje vamos falar sobre contos de gato. Ih, rapaz. Em japonês, Nekomonogatari. Monogatari? Mas eu já ouvi esse negócio de Monogatari antes desse programa, Senpai. Porque você já ouviu sobre Oremonogatari. Tem certeza que foi o Monogatari? Eu não lembro da gente ter comentado sobre gravidez na adolescência. Eu não lembro de ter terminado isso também. Não seria sobre Madoka 3 Hangyaku no Monogatari? Que também não falamos nesse programa? Não, estamos falando, na verdade, da série Monogatari, que a gente está continuando, olha só. Olha só, depois de matar o podcast, estamos voltando. A longa série Monogatari começou lá em Bakemonogatari, anime de 2009, do estúdio Shaft. E já avançamos vários anos aí na história. Assim, avançamos o quê? 2 meses, 3 meses na história? Voltamos alguns dias e depois fomos alguns dias pra frente. Exatamente. Mas, Senpai, pra dar uma ajudada ao ouvinte, pra dar aquela rememorada, qual é a recapitulativa quântica de Monogatari até agora? De Bakemonogatari e Nisemonogatari. Deixa eu pensar. Em Bakemonogatari, a gente conhece a história do Araragi, Koyomi Araragi, que é um garoto do colegial, sei lá, que conhece uma garota que tem um problema de cunho espiritual aí. Ela foi atacada por um ser, uma aparição, e ele vai resolver o problema dela com um caranguejo. E aí vai avançando na história e ela conhece outras pessoinhas. Mostra uma pessoa que ele já conhece, que é a Hanekawa, que tem problemas com gatos. Absurdo isso, ter problema com gato. Ela é possuída por um gato, mostra outras pessoas, mostra uma garota que já está morta, que basicamente esse é o problema dela, que ela morreu. E a outra que está sendo atacada por cobras, uma maldição de cobras. E a mulher macaca. É verdade, a mulher macaco. A mulher do braço do macaco. Então foca nessa ideia dele ficar resolvendo problemas mitológicos, sei lá. Mitopoéticos, camísticos. E aí, Nisei Monogatari acontece basicamente as mesmas coisas, tudo focado aí nessa coisa de aparições, mas aí focado nas irmãzinhas dele. Mas, Gus, pra mim, no fundo, embora você diga que o plot é o fato dele lidar com aparições, me parece muito plano de fundo. Por quê? Qual seria o plano central? É uma história de escola, sei lá. É um slice of life. As relações dos personagens são bem mais importantes do que
resolver o problema. Sim, sim, ó, esse é o ponto. Inclusive, as relações entre a família ali é muito importante também. E relações dos personagens consigo mesmos. Mas as aparições são grandes metáforas para problemas dos personagens, problemas mentais, principalmente dos personagens. É verdade, que eles têm uma grande relação aí. Sim, e tem vários probleminhas. Mas quem é o responsável por isso, senpai? Quem imaginou uma cena de 10 minutos de um irmãozinho escovando os dentes da irmãzinha? Bom, tal de Nishio Ishin ou Nishio Ishin. Ou Ishin Nishio, na ordem ocidental. Nishião da Massa, grande escritor de novelas de mistério e policiais, que teve os direitos da série Monogatari comprados pelo estúdio Shaft na aposta mais bem sucedida da história dos animes, eu diria. Permitiu o financiamento de toda uma série. Mas, senpai, você deu uma olhada um pouco no resto da obra de Nishio Ishin? Não, senhor. Nem na lista de coisinhas que ele fez? Eu tava olhando aqui, mas eu não conheço nada, então pra mim tanto faz. Mas tô vendo que tem várias coisas já, alguma coisa. Saber que ele não é um escritor de uma novela só. Era isso que eu queria comentar, que até recentemente, no Ocidente, a série Monogatari era a série mais conhecida dele. Porém, ele nem de longe começou com Monogatari. Ele estourou nesse mercado louco das light novels com a série Zaregoto, que foi adaptado como anime bem recentemente, em 2016, e que são romances de mistério mesmo, são whodunit, são casos de assassinato que são resolvidos por um personagem num estilo bem característico do Nishio Nishin. Então, tem diálogos pedantes, é muito diálogo interno, personagens malucões e deduções absurdas. E só em 2006 ele começou a série Monogatari, meio que querendo fazer uma série de contos mesmo, serializado numa revista, e que meio que deu certo. O pessoal gostou dos contos e 2 anos depois ele começou a escrever as outras novels. Primeiro com uma prequel, depois com uma sequel proibidona que ele não queria publicar, mas o Proibidão deu tão certo que a partir de 2010 o gerente ficou louco e ele começou a soltar novel de Monogatari a cada 4 meses, basicamente. E é nisso que começa as séries depois de Nise Monogatari, que foram adaptadas pelo estúdio Shaft a partir de 2012. O Série 2. O Série 2, incluindo o pré-Série 2, que é o Nekomonogatari Shiro. Mas, senpai, nós falamos muito esse nome do estúdio Shaft, mas o que fez o estúdio Shaft? Popotan. Popotan, muito bem. A gente falou de Nejima, Sayonara Zetsubo Sensei, Monogatari, nunca ouvi falar. Madoka Mágica. Mas isso foi foi depois que Monogatari salvou o estúdio. Parece que é isso. Tem alguma coisa que... Eles fizeram Himawari Sketch. Não conheço. Tsukuomi Moonphase. Nunca ouvi falar. Então, o estúdio Shaft é conhecido por ser a casa do diretor Akiyuki Shimbo, que é um diretor autoral que fez, por exemplo, ficou famoso por ter feito como primeira série Soul Taker, que tem uma direção bem malucona, experimental, um estilo de arte impactante, e que depois tá nos créditos de todas as coisas do estúdio, incluindo basicamente todos os Monogataris. Porém, devemos lembrar que, como falamos no nosso episódio, Bakemonogatari não foi dirigido por ele. Foi dirigido pelo Tatsuya Oishi, que é um aluno dele, absorveu muito do estilo de direção dele e a influência de novela vague, mas que fez a coisa própria e meio que estabeleceu toda a identidade visual e o design dos personagens da série Monogatari. Porém, depois de Bakemonogatari tivemos um problema, não é mesmo, senpai? Sim, tivemos Nise Monogatari. Mas o que tivemos além de Nise Monogatari, na ordem das novels? O que tivemos? Tivemos Kizu Monogatari, que é a segunda light novel da série Monogatari. Mas ela não foi adaptada. Então, ela começou a ser adaptada logo depois de Bakemonogatari, pelo Oishi. Mas meio que não saiu, né, senpai? Não saiu neste momento. O que será que aconteceu? Não sei o que aconteceu. Bloqueio criativo que chama. O Oishi não sabia o que fazer com aquilo lá, ele não queria fazer a mesma coisa, então ele deu... Enquanto ele trabalhava nisso, ele deu como projeto de férias o resto da série pro Tomoyuki Itamura,
e acabou fazendo uns negócios em Nise Monogatari. Meio que mudou um pouco do estilo de direção e estilo visual. Bastante, eu diria. E que continuou conduzindo o resto da série. Mas as mudanças não pararam em Nise Monogatari, não é mesmo, Senpai? É mesmo. Senpai, em termos de estilo de direção, o que você achou de diferenças entre o Nise e o Nekomonogatari Kuro, que é o primeiro arco que falaremos aqui? Então, eu acho que o Nekomonogatari volta ao estilo do Bakemonogatari, de certa forma, que tinha fugido um pouco no Nisei Monogatari, por exemplo, aquela questão de aparecer trechos da novel, pedaços escritos, né? Não tinha Nisei Monogatari e voltou agora em Nekomonogatari. Tinha sim Nise Monogatari. No começo de todos os episódios tem trecho da novel. Ah, mas tem bem pouco. Tem, isso Não é verdade. Tipo no meio da coisa, aparece um negócio escrito preto. É isso que muda. Tem as telas de transição, que foram um pouco reduzidas em Nise Monogatari, que eles tinham mais dinheiro. E os trechos da novel ficam mais restritas ao começo dos episódios de Nise, e aqui a novel meio que invade toda a direção, então aparece tanto os trechos da novel, no mesmo, como parte do diálogo interno dos personagens, quanto, uma novidade aqui, a inclusão do número dos capítulos da novel. E o que mais, Senpai? Eu acho que teve um pouco mais explorou um pouco mais aqui de ângulos, né? De certa forma, o Nisei Monogatari era mais comportado em uso de ângulos. Essa frase nunca foi dita na história da humanidade. Mas tem umas imagens bem esquisitas, assim, umas imagens meio distorcidas pelo ângulo e coisa do tipo. E também a palheta de cores tem mais mudança que em Baki principalmente, mas também mais que em Nise. Pois é, e essas mudanças de Nise pra cá, elas são meio que mantidas pra todo o resto da segunda temporada, com algumas coisinhas a mais que falaremos depois quando vamos tratar do outro arco. Avisando pro ouvinte aqui, é spoiler liberado já? Pois é, já vamos começar com spoiler porque é Monogatari. Sim, aqui a ideia é destrinchar todas as metáforas sobrenaturais de Monogatari. Mas antes, você quer dar uma sinopse do que fala Nekomonogatari? Pera, que roxo aqui! Ninguém. Tá, sinopse quântica de Nekomonogatari. Hanekawa de Tsubasa é uma garota da pesada que se mete em altas confusões envolvendo um gato. Em Nekokuro, voltamos ao passado da galera do Araragi, focando nos problemas da Hanekawa de Tsubasa quando ela primeiro encontrou o gato do impedimento. O que levou ela numa série louca de ataques na cidade de Naoitsu. Já em Nekomonogatari Shiro, voltamos ao futuro, depois das férias de verão e aos eventos de Monogatari, para descobrir que a Hanekawa tem ainda mais probleminha, encontrando outro tipo de felino, dessa vez um tigrão. Nisso, ela faz amigos de verdade e resolve umas pendências aí com sua família e consigo própria. Legal, excelente. Qual é a sua sinopse, senpai? Que eu tenho certeza que é bem melhor que a minha. Não, eu escrevi aqui. Kuro se passa na época da Golden Week, logo após a Hanekawa conhecer o Araragi. Ela começa a fazer merda e o rapaz tem que salvar. E Shiro, a Hanekawa vê um tigre e merdas começam a acontecer. O Araragi tá ocupado abusando de crianças, então não consegue ajudar. Ela se junta a Sejogahara, que está menos insuportável, para resolver isso. Acho que as sinopses estão de acordo. Como você disse, senpai, começando na ordem cronológica, alguns diriam, por Nekomonogatari Kuro. O arco se passa na Golden Week. Mas o que é Golden Week? A Golden Week é a Semana Dourada. E rapaz, teve uma dessas no Brasil esses dias. Opa, não, isso é a Golden outra coisa aí. A Golden Week, então, seria uma semana que junta vários feriados, acho que 4 feriados japoneses. E aí é tipo uma semana do saco cheio pra eles por causa disso. E quais são os feriados da Golden Week? Diga? Por favor, porque aqui é informação. Então temos 29 de abril é o Showa no Hi, é o dia do Showa, que é o dia que comemora o aniversário do Imperador Showa. E quem foi o Imperador Showa, senpai? Não sei quem foi o Imperador Showa. Como assim? É o Imperador do Japão mais famoso? Eu conheço o Hirohito. Então esse é o Imperador Showa. Ah, então tá. Tá, e depois do dia de Showa? Depois do dia de Showa tem 3 de maio, que é dia da Constituição.
Ih, rapaz, o que será que eles comemoram nesse dia? Kenpoki Nenbi. Temos no dia 4 de maio Midori no Hi, dia do verde. O dia da Midori. E no dia 5 de maio, Kodomo no Hi, o dia das crianças, ou Tango no Seku, que é o dia dos meninos, vai entender. Então é sexista o Japão, é isso que você tá falando. O sexismo nasceu no Japão. Engraçado que eles separam o dia dos garotos e o dia das garotas. O dia das garotas é em março. E aposto que o dia das garotas nem feriado é. Pois é, não é não. Não é feriado, mas é mais importante que o dia dos garotos porque é o Hinamatsuri. É quando eles colocam aqueles stands de boneca. Que é aquele anime lá. É, que é esse excelente anime. Estamos na Golden Week, então. Estamos na Golden Week. O que está acontecendo na Golden Week, senpai? Não sei o que tá acontecendo. O Araragi tá na casa dele de bobeira, pensando em estudar. Pensando em estudar, mas com questões mais pertinentes. Pois é, o Araragi está se perguntando o que é estar in love. Pois é, ele pergunta isso pra irmãzinha... A irmãzinha mais nova. A Tsukiri. E aí, senpai, o que é estar apaixonado? Não sei, né? A Tsukiri dá uma descrição extremamente vaga e precisa do que é gostar de alguém. Que é basicamente só porque é. É, você sabe. Que é basicamente isso mesmo. Mas a Karen, a outra irmã do Araragi, dá uma descrição melhor. Que é querer ter filho de outra pessoa, olha só. A Karen tá sempre lá fogosa na busca da justiça. Que pra mim é curioso que parece que foge um pouco do personagem dela, sei lá. Ou não, quer dizer, é uma coisa engraçada de ver uma garota totalmente tomboy falando que estar apaixonada por alguém é querer ter filhos da pessoa. Tá, mas e daí? Por que o Araragi tá se perguntando o que é estar apaixonado? Porque ele talvez esteja interessado na garota H. Ih, rapaz, e quem é a garota H e como eles se conheceram? H é uma garota da escola dele e eles se conheceram na escola e agora ele fica se perguntando se ela gosta das coisas, se ele vai ver ela na escola, o que ela tá fazendo. Assim, eles não se conheceram na escola, né? Não sei se ficou claro a linha do tempo pra você. Eles se conhecem no incidente das férias de primavera, que é supostamente o evento tratado no primeiro minuto de Bakemonogatari. Tá, então ele não consegue uma resposta, ele fica se perguntando se tá apaixonado pela amiguinha dele ou se só tá com um comichãozinho. E eles concluem que deve ser só um comichão, que ele devia comprar uma Playboy. E aí, mas assim, quanto mais amigos você faz, mais fraco você fica como pessoa? Essa é a primeira vez na série que você descobre esse lema do Araragi? Creio que sim. Que isso é importante pra entender o personagem dele. Mas é um ponto a se pensar. Mas o Araragi tem outras responsabilidades, não é mesmo? Tem, abusar das próprias irmãs. Não, isso não é uma responsabilidade, isso é o passatempo dele. É interessante que em Bakemonogatari parece que tem um relacionamento um pouco problemático com as irmãs, mas aí em Neko ele tá de boa. Tá tipo perguntando pra Tsukiri que amor, what is love? Baby don't hurt me. E pra Karen também. A Karen tá se propondo a ajudar. E é meio curioso isso que aconteceu entre os dois. É aquela coisa de irmão mesmo, cara. Irmão é uma relação de amor e ódio. É família que é um tema importante aqui. Então é isso aí, o Araragi decide sair pra comprar umas revistas. Aí ele encontra uma pessoa no meio do caminho. Ele encontra uma amiguinha dele, a Tsubasa Hanekawa. Oh, a Hanekawa tava no meio da rua andando com um troço na cara. É, cheia de um hematoma. curativo na cara. E por que estava com os curativos? Pois é, aparentemente ela sofreu agressões domésticas. Ih, rapaz, quem bateria numa garota? Pois é, papai não estava muito contente com ela e deu-lhe um safanão. Mas quem é esse pai? É o pai dela? É isso? É o pai dela. Não é o pai biológico dela. É, revela que ela não vive com os pais biológicos dela. Na verdade, ela vive com a segunda esposa do segundo marido da mãe dela e, né? É isso aí. É, isso. E aí entra uma questão sobre o nome Hanekawa. Que ela carrega o sobrenome Hanekawa, mas não é o sobrenome dela. Ah, sim, é o sobrenome dela, né? Não é o primeiro sobrenome dela, então ela não enxerga. Ela não se identifica como Hanekawa. É engraçado isso que todo mundo chama ela de Hanekawa, basicamente. Só a Karen, a irmã do Araragi. Uma das irmãs do Araragi não chama ela de Hanekawa. Porque a Karen é assim, né? Amiga da justiça. Mas o Koyomi Araragi, assim como o resto da família dele, como um bom amigo da justiça, ele vai deixar por isso mesmo?
Um pai bater na Não, filha? ele falou assim, eu vou contar tudo pra polícia. Ih, rapaz. Aí ela fala, não, faz isso não, eu faço qualquer coisa pra você não contar. Daí tudo bem, qualquer coisa a gente aceita, né? Aí ele fica todo emocionado aí com qualquer coisa e fica pensando, putz, qualquer coisa é muita coisa, hein? Literalmente. Mas o que ele decide no final? Ele decide só ser um bom moço e lamber a cara dela. Mas depois ele volta atrás e ele usa uma gotinha do sangue dele que tem propriedades curativas e aí cura o machucado do rosto dela. Mas como assim tem propriedades curativas? Porque ele é tipo João de Deus, cara. Rapaz, coitada da Hanekawa. Não, é porque ele tem o sangue vampírico ainda. Como já discutimos isso, ele tem umas propriedades vampíricas aí, porque ele foi meio vampirizado. Foi 100% vampirizado. Mas agora ele passa bem. Morreu, mas passa bem. E é basicamente esse o primeiro capítulo. E aí a gente tem a primeira ending. O que você acha da primeira ending? Eu pulei todas as endings. Eu não lembro da primeira ending. Acho okzinha. E a primeira opening? A opening desse arco é bem ruim. Eu acho ela okzinha também, assim, tipo, não me desagradou. A opening é Perfect Slumbers. E aí, no final do capítulo, o que a gente tem? Que eu acho que isso é importante a gente comentar. Você tem a intervenção das Fire Sisters falando sobre o próximo episódio, ou não. Na verdade, falando sobre biologia. Ih, rapaz, qual a lição que elas dão de biologia? Nesse episódio, elas explicam criptobiose e tardígrados. Ih, rapaz, o que são tagígrados? Tardígrados são os animaizinhos microscópicos, também conhecidos como ursinhos do mar. Ursos São d'água. os animais que eles podem viver por muito, muito tempo em situações muito diversas, porque eles praticam a tal da criptobiose. Eles morrem por um tempo até as condições ficarem boas e eles revivem. Eles ressuscitam. Eles saem no quarto dia. Seria isso uma analogia? Uma metáfora? Não sei. Eu imagino que aqui, repetidamente, elas falam sobre essa relação de morte, não morte, renascimento e coisa do tipo. Então, eu acho que tem a ver. Tem alguma relação com alguma coisa. Será? Já, pra não precisar parar todos os episódios e falar que ao final do episódio a gente vai falar das Fire Sisters, elas falam também de tanatose. O que é tanatose, Gus? Não faço ideia do que seja tanatose. Tanatose é quando você se finge de morto. Alguns animais apresentam esse comportamento, alguns sapos e algumas aranhas fazem muito isso. E humanos, não é mesmo? E humanos, claro. Você dá um tabefe e se finge de morto. Assim, não é isso? Você desmaia. Falam também de planárias, mas eu não lembro qual que é o argumento da planária. Mas a planária você sabe, né? Você corta um pedaço dela e você tem 2 planárias depois. Mas acho que ela não se finge morta. Não, mas é que são todas essas coisas, entendeu? Então, por um lado eles estão falando de tardígrados que tem um argumento de que eles seriam imortais, que eles praticam a criptobiose e coisa do tipo. Em um outro episódio eles estão falando sobre tanatose, que é se fingir de morto. E no terceiro episódio eles falam sobre planárias, que você corta e elas não morrem, elas viram 2. E no último episódio? No último episódio elas falam sobre o Death Watch Beetle, besouro do relógio da morte, que é um besouro que fica fazendo... E o povo fala que é o relógio da morte contando os seus dias pra você morrer. É tipo a Black Cicada do Japão. Cicada é aquele bichinho que faz barulho de verão. Sim, aquilo chama cigarra. Cicada em japonês. Que não é. De qualquer forma, ele faz um barulhinho, e se eu não me engano, ele come madeira, então ele acaba estando na sua casa, e você não sabe de onde vem o barulho e começa a ficar... bater nos ponteiros. Assim. E você fica louco. Na verdade não parece, mas eles falam que parece um relógio, então é como se tivesse a morte contando os dias. Mas na época que não tinha relógio, né? As pessoas não sabiam como é que contava os segundos e achavam que era isso aí. É isso aí, todos os assuntos de morte. Ih, rapaz, seria isso um foreshadowing do que acontece nesse arco? Ih, rapaz, será que alguém morre? Não sei. O que eu sei é que no segundo episódio o Araragi vai visitar o amigo dele, o Mendigão. O Shinomeme. Sim, que é um velhaco de cosplay de Havaiana. Mas o que ele vai fazer visitando o Shinomeme? Ele vai visitar, na verdade, a senhorita vampira. Não, ele vai dar umas rosquinhas pro meme, mas ele passa pra ver uma vampira muito louca.
porque ele precisa levar uma chupada dela. Pois é. E aí ele tá levando umas rosquinhas pro meme, mas a senhorita vampira mostra um grande interesse pelas rosquinhas. Ih, rapaz. Mas por que ela mostra interesse pelas rosquinhas? Pois é, porque ela é uma garota e ela curte ela curte rosquinhas. Vampiros também. E aí ele fica meio, puxa, como assim, né? Ela é um vampiro, vai curtir rosquinhas e comenta com o meme. Como que funciona isso, Gus? Não sei como que funciona isso. Então, o meme argumenta que as aparições são coisas criadas, né? Elas não são coisas que existem por si só. Sim. Elas são coisas que existem porque a gente acredita, os humanos acreditam que existem. Então, a visão que a gente tem das coisas influencia essas próprias coisas. E como ela agora tá numa forma de criança, a visão que o Araragi tem dela é de criança. Então ela acaba tendo uns comportamentos mais de criança, inclusive gostar de rosquinhas. E o Araragi, como é o responsável por ela, meio que é o que mais tem influência sobre como ela se comporta. E como ela tá isolada, poucas pessoas sabem da existência dela, então. E é isso aí. E o meme pergunta de outra coisa. O que ele pergunta mesmo? Ele pergunta da amiguinha do Araragi, se ela tá bem, O que se ele tá tudo perguntando top. da amiguinha do Araragi? Que é pra saber o que tá acontecendo com ela, né? Se tá tudo top, se aconteceu alguma coisa. E aconteceu alguma coisa, Gus? Ah, quase nada. Eles só encontraram um gato atropelado na calçada. Por um acaso não seria um gato prateado sem rabo, né? Ah, é sim. Por que, senpai? E aí parece que tem um problema. Parece que não seria muito bom você achar um gato atropelado e enterrar ele. Um gato prateado sem rabo. Não é muito bom. Uma pessoa normal reclamaria. Uma pessoa normal não faria nada, pra começar. Mas o Araragi, ele reclamaria o tempo todo, mas enterraria o gatinho por piedade, né? E a Hanekawa? A Hanekawa simplesmente foi e pediu ajuda pra enterrar e fim. Então tudo bem, né? Enterrou o gato, tá bom. É, só que tem uma coisa aí, tem uma história que bate muito com o problema da Hanekawa, com umas histórias de gato aí, e ele acha que pode ter um problema que, na verdade, esse gato não seria só um gato, coitado, que foi atropelado, e sim uma aparição. Que uma aparição gato? É, nenhuma surpresa aqui, porque todo mundo que chegou até aqui já viu Bakemonogatari, então... E só relembrando, qual é essa aparição gato que todo mundo sabe qual é? É o Sawari Neko. É o gato safadão. Gato safadão, ok. Um gato da obstrução. E aí, o que eles decidem fazer? Ele fala assim, não, peraí, isso é um problema. Vamos lá atrás dela, vamos ver se ela tá bem, né? Então vamos junto caso dê alguma merda? Não, vamos separados pra ter mais certeza da merda. Daí o Araragi vai pra algum lugar. Eu acho que ele não sabe. Ele tá rodando a cidade. Ah, é, tá de noite já, ele tá procurando a Hanekawa na cidade, daí encontra uma garota de pantsu por aí. Andando só de lingerie sexy. E ele reconhece a lingerie. Por que ele reconhece a lingerie, senpai? Porque ele tinha dado uma olhadinha antes. Ele tinha levantado a saia da Hanekawa, olha. Olha só que safadinho. A Hanekawa aparentemente tá andando pela cidade só de calcinha e sutiã. Mas é a Hanekawa mesmo? Porque parece diferente. Ah, é a Hanekawa fazendo cosplay, né? É a Hanekawa de Nekomimi e cabelo branco. E fazendo trocadilhos de gato. E ela tá carregando 2 corpos com ela. Ih, rapaz, 2 corpos? Quem seriam essas 2 pessoas? São os pais, os supostos pais da Hanekawa, os guardiões legais dela. Que horror! Pois é. E aí, tudo bem, tudo bom? Eles dão a mão e vão embora? É aí que revela o propósito do gato, que o gato tá lá pra desestressar a Hanekawa. Não sei se é aí. Mas de qualquer forma, aí dá uma confusão que Araragi acaba brigando com a Hanekawa. Assim, não, né? Ele acaba apanhando do gato. Mas esse é o estilo de luta dele, se tu não tá sabendo ainda. Estilo Rocky, apanhar até ganhar, que dá 100% certo. E ele meio que perde um membro. O braço vai pro chão. Ele fica maneta o resto da série. Não, aí depois ele põe de volta e ele se recupera porque ele ainda tem propriedades vampíricas. Mais ou menos, né? Porque é o meme que dá uma ajuda pra ele se curar. É, ele vai, mas assim, não tá tão bom quanto deveria estar. Tá meio ruim também. Que tá meio ruim. Porque depois ele conversa com o meme e ele fala assim, não, é que você tá brigando com um ser que tem a propriedade de Energy Drain. Ih, rapaz, igual um vampiro? Ou seja, ele suga a sua energia, então você fica mais fraco e por isso você não se recupera tão forte. É mais ou menos a mesma coisa que o vampiro faz, só que é bem mais fraco. E ele não é a mesma coisa porque o vampiro ele suga pra se alimentar. E o gato, ele suga só de saca.
O gato é só porque é uma característica do toque dele. Só de zoeira mesmo. E ela fala assim, então eu vou sair por aí zoando com todo mundo até me ficar satisfeita. Até eu me desestressar. Então primeiro ela atacou a fonte primária do estresse da Hanekawa, que eram os pais dela. E depois ela vai zoar na night. Aí que dia que é? Você anotou que dia que era? Aí é a noite do dia 29 ainda. E aí no dia seguinte a Hanekawa não vai pra escola, é isso? Sim, que do dia 30 não é feriado, então tem aula. Depois é o fim de semana e depois é o resto da Golden Week. Que absurdo, esse povo não emenda. Depois é Japão, né? E aí o Araragi decide ir atrás da Hanekawa, é isso? E aí não, porque o meme proíbe o Araragi de fazer qualquer coisa, né? Que tá todo fudido, sem braço. As irmãs dele estão desesperadas, ligando. Então o mendigão fala pra ele deixa com o pai aqui. Deixa que eu sou especialista. E daí funciona, e dá certo, né? Tá certão. Dá meio merda aí e o meme fica todo fudido. Pois é, rapaz, quem diria o meme que era um cara todo imponente em Bakemonogatari, deu um pau em todas as aparições. Aí ele dá uma desculpinha, fala, não, veja bem, né, que na verdade esse gato era pra ser fácil, mas não é tão fácil assim, né? Mas a culpa não é minha, a culpa é da Hanekawa. A Hanekawa é que tá fazendo as coisas direito. Então, mas o que exatamente acontece nessa situação do gato com a Hanekawa? O que acontece é que o gato deveria tomar o corpo da Hanekawa e ficar usando pela zoeira, mas de alguma forma o gato tem alguma interação com a Hanekawa, então é um gato meio Hanekawa, e a Hanekawa é uma pessoa muito inteligente, então ele é uma aparição super inteligente que acaba usando várias técnicas e várias táticas, e ele se torna muito mais poderoso por causa disso, por saber o que está fazendo, né? E aí, já é aí que eles comentam sobre o conto do homem virtuoso. Sim, que é a origem do Sawari Neko. Então, existe a história de um homem virtuoso que viu um gato atropelado na rua, não sei, um gato morto na rua, e decidiu enterrá-lo. Aí ele enterrou e nos dias que se passaram, ele teve comportamentos esquisitos e ele não era tão legal quanto o povo achava que ele era antes. E eles decidiram que o cara, na verdade, estava possuído pelo gato, pelo espírito do gato. E chamaram alguém para exorcizar ele. Mas no final das contas, a história diz que ele não estava possuído pelo gato. Ih, rapaz. E o que isso quer dizer? Que espíritos não existem. Talvez. Mas o meme explica que, por um lado, pode ser simplesmente um final absurdo, porque sim, porque... legal, vamos ter uma história e ter um final absurdo. Por outro lado, pode ser que ele indica que não existe uma pessoa boa o tempo todo. Então talvez fosse só que as pessoas tivessem uma visão do cara que não era real. Sim. Depois elas foram percebendo que o cara não era uma pessoa perfeita, porque não existe pessoas perfeitas. E depois elas acharam que não, peraí, mas eu achava que ele era perfeito, então alguma coisa de errado tem com ele. E talvez seja o caso da Hanekawa, né, mesmo? Então... aí tem toda uma discussão aí. Depois de uma das historinhas pra boi dormir do meme. Excelente, sinto falta do meme, cara. Isso é um ponto pro arco narrativo inteiro de Monogatari. Falta que o meme faz. E o que o Araragi vai fazer? Araragi vai... sei lá, vai dormir, vai pra casa dele. Ah, ele vai stalkear. Ih, rapaz, vai stalkear onde? Aí ele passa na frente da casa da Hanekawa, assim, só de saca. Ele passa no interior da casa da Hanekawa, só de saca. Então, né, ele passa na frente e vê a janela aberta. E ele pensa assim, será que ali é o quarto da Hanekawa? Se tá aberto, posso entrar, né? E era o quarto da Hanekawa? Não, que não tem quarto da Hanekawa. Ela dorme com o Rumba-kun no corredor. Tá, mas daí... dias 1º e 2º de maio, a Hanekawa fica curtindo por aí de calcinha, como o gato do impedimento. Daí o Araragi vai ter a sua relação ruim com a senhorita vampira. Senhorita vampira que é uma engolidora de espadas. Ih, rapaz! Do nada ela tira uma espadona gigante, uma... como é que chama essa espada mesmo? Nodashi? Então, não é do nada. O Araragi tá desesperado pra ajudar a Hanekawa, que aparentemente o meme não vai fazer nada como um bom mendigão. Então ele fica 3 dias prostrado na frente da vampirinha, pedindo ajuda dela. E pra ajudar, ela tira uma Great Sword, uma Great Katana da garganta dela. E como é que chama essa? Que ela tem nome, né? Tem nome próprio. Ela tira da garganta dela a espada demônio Kokoro Watari. Ou
Em inglês é heartspan. E em português seria, sei lá, longura do coração. Deve ter um trocadilho com Kokoro Watari. Que porra é essa espada, Gus? Ah, a espada demônio, a espada matadora de aberrações. Ela mata aberrações? Exatamente, ela mata aberrações e não mata animais. O Araragi então vai caçar um gato com uma espada, é isso. O gato que tava dando um pau no especialista, no único balancer da série inteira. Então, aí ele fala assim, não, pera aí, eu dou meu jeito. Aí o Oshino fala, então foda-se, então dá o seu jeito aí, foda-se. Vai fundo, rapazote. E aí, o que acontece? O que ele faz? Ele liga pra Hanekawa pra chamar o gato. Nossa, essa é a forma mais fácil de encontrar. Uhum. Ele fala, socorro, Hanekawa, estou precisando de ajuda, um vampiro vai me matar. E a Hanekawa vai correndo salvar ele. A Hanekawa? Então, chega a Neko e a Neko tá falando que nem a Hanekawa mesmo. Ih, rapaz, é tudo uma farsa então. Eu sabia, na verdade você não é gato porra nenhuma, é só Hanekawa mesmo, zoeira. E daí é isso mesmo. Você descobre que o gato, na verdade, é só um lado da Hanekawa. Só que o gato não fica muito feliz não, fala, pô, você tá de sacanagem comigo. Antes tem um comentário aqui importante que o Shinomemi, quando tava reclamando que ele não conseguia ganhar do gato, e tava falando da lenda do Sawari Neko, ele comenta que é culpa da Hanekawa mesmo. É a culpa dela por ter esse ar tão puro na frente da família quebrada dela e não fazer esforço de se reconciliar com o segundo marido da mãe dela que se suicidou, cujo pai biológico dela meio que subiu na madrugada, foi comprar cigarro e desapareceu. E daí é isso, ao invés de se esforçar pra fazer parte dessa família, ela preferiu manter essa persona de garota perfeita e meio que culpar os outros pelos problemas dela. O que pode ou não ser uma opinião subjetiva face a abuso doméstico. Mas ela é irritantemente purinha. E é nessas que ela ficou estressadaça com a família dela. É nessas e apanhando do pai. E daí é isso. Daí com isso o Araragi ficou puto. Corre que o Araragi ficou puto com o meme. É verdade. O Araragi quase sentou porrada no meme. Assim, não ia muito longe o Araragi sentando porrada no meme. Mas... Tá, mas voltando. O gato. Aí o gato fala, eu vou te matar, seu filho da puta. Então mata então! Otária! Então vem, tô esperando. Então o Araragi morre, né? Não tem mais série. Ele leva uma chilapada, corta ao meio e beleza. Só que, e aí? Aparentemente o Araragi curte Um pegging. uma sodomia aí. Pois é, porque a grande estratégia dele, pelo qual ele ficou 3 dias prostrado de frente pra vampira, foi enfiar a espada no cu, né? Acontece que quando ela cortou o Araragi, ela acabou se cortando também, porque a espada tava dentro do Araragi de alguma forma. De alguma introduzida lá. Mas não foi o bastante pra matar o gato de vez. O gato ficou muito louco, começou a dar merda ali, começou a ficar muito louco. Fica fora de verdade. Pois é, e eu tenho meus questionamentos, a impressão que dá é que a Hanekawa não tava deixando o gato ir. Basicamente, a Hanekawa não deixa o gato ir. A Hanekawa e o gato viraram uma só criatura. E aí começa a dar merda e ela começa a ficar muito mal e o Araragi fala, puta, mas agora fudeu, eu tô morrendo. Foi cortado pela metade. E quem aparece pra salvar o dia? Parece a vampirinha. Vampirinha puta porque o Araragi foi um inútil. Aff, cara, você enfiou a espada no rabo. Porra, minha espada! Eu vou ter que engolir isso de novo! É um absurdo. Eu também ficaria puto se tivesse emprestado minha espada pra alguém e tivesse enfiado no rabo. Espada de 600 anos pra pessoa enfiar no rabo. E daí isso, a vampira resolve tudo. Faz o que ela sabe fazer. Dá uma chupadinha e também salva a vida do Araragi. E é isso, no final não resolvem nada. A vampira chupa o gato fora da Hanekawa, mas o gato ainda tá lá dentro, como sabemos do futuro. E aí, de alguma forma, o Araragi vai dar uma olhada lá no túmulo do gato, que o meme disse que não tinha nada, e ele acha o gato. Sim, que o gato tá dormindo agora. Então é melhor deixar o gato dormindo. Não mexe com quem tá quieto, é essa a tradução em português. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer em relação ao gato morto lá? O gato não estava lá quando ele estava na Hanekawa e ele está lá quando ele não tá? Não, é só uma ironia da história. Um pequeno xiste jocoso. Então, porque pra mim isso quer dizer assim, isso aqui era só um gato. E é a Hanekawa culpada de tudo. É basicamente o lado da Hanekawa que se manifestou. Sim, não tem Sawari porra nenhuma de Neko. Interessante. É interessante, mas ela não resolveu nada no final das contas, não é mesmo? Não, que inclusive é uma coisa que
É um questionamento que vai aparecer no segundo arco também. Porque uma das coisas que foram muito repetidas, principalmente em Bakemonogatari, é que eu não posso te ajudar, é você mesmo que tem que se ajudar. E a Hanekawa não pede ajuda de ninguém, ela não faz nada, ela só suga os outros pra se desestressar e depois desmaia. E esquece completamente da Golden Week. E, Senpai, afinal, o Araragi ama mesmo a Hanekawa? Ele conclui que ele não ama a Hanekawa. Que o que ele sente por ela é uma outra coisa. Mas eu acho que é um amor de uma certa forma, é um amor diferente aí. É um sentimento particular. Ele se importa muito com ela e coisa do tipo, mas ele não... Falta alguma coisa na Hanekawa, né? Ele tava apaixonado meio que pela figura ideal dela, perfeita, que ela expunha pro mundo e que meio que ajudou ele durante os eventos de... quando ele foi vampirizado. Mas as falhas dela são graves. Sim, são graves e principalmente a maior falha dela é não perceber que ela precisa de ajuda e não se esforçar pra resolver os seus próprios problemas. Então, ao invés de denunciar o abuso doméstico, ela preferiu ficar quieta. É basicamente essa a conclusão. E além disso, a Shinobu ficou putaça e colocou o capacete que ela usa depois. Pois é, ela falou assim, quer saber? Se fuder, esse cara aí não merece... Não merece, não. Meus cabelos sedosos. Esse lolicon safado aí tem que parar de bagunçar meu cabelo. E é isso aí, vamos fechar aqui. Fecha aí. Nekokuro? Então qual que é a impressão geral aí de Nekokuro? Então, Nekokuro é meio que um retcon de Bakemonogatari, que teve um episódio explicando os eventos da Golden Week, mas é completamente diferente de Nekokuro. Mesmo assim, tematicamente é interessante pra começar a explorar melhor o personagem da Hanekawa. Meio fora do harém do Araragi. Então, ao invés de ser só paixão platônica, mas meio estranha, com uns negocinhos meio estranhos, você começa a entender que tem coisa nesse angu. Então, o meme volta, a Seijou Gahara não aparece nesse aí, tá tudo muito legal. Tá tudo legal? Tem um pouco da Tsukihira ali, uma quantidade relativamente boa de Tsukihira. Eu diria então. excelente de Tsukihira. Quanto mais melhor, mas mesmo assim. A Tsukihira, que é a personagem pivotal da série, é o Alpha e o Ômega, alguns diriam. Aí, chama a transição aí, bota uma música ruim aí, bota a opening ruim aí. A opening ruim. Legal, vamos falar então agora de Shiro. Então, Nekomonogatari Shiro, que não é uma temporada, não é mesmo? Não, é só o comecinho da segunda temporada. É a pontinha de Monogatari Series Second Season, pra complicar um pouquinho a cronologia de Monogatari. São os 5 primeiros episódios que tem o mesmo nome, tem Nekomonogatari Shiro dessa vez, que é Nekomonogatari branquinho ao invés de pretinho como o anterior. Detalhe que a gente não falou, que o meme acha que não dá mais pra chamar a Hanekawa em forma de gato de Sawarineko, porque, sei lá, não parece mais o Sawarineko. Que é muito forte então pra ser um ele chama ela de personagem. Black Hanekawa. Que é uma aparição nova pra uma nova era. Então assim que ela ganhar a alcunha de Black Hanekawa, que é usada em Bakemonogatari. E voltando, Senpai, a segunda temporada de quando? A segunda temporada é de 2013, sendo que Nekomonogatari é de 2012, então foi um pouco antes. Então foi um depois do outro, direto. Tá bom, mas não tava resolvida a história da Hanekawa? Não, né, porque a Hanekawa é isso, a Hanekawa não resolve os problemas dela e acaba voltando depois. Então esse seria, cronologicamente, o terceiro problema que aconteceria, a terceira vez que dá merda. A Hanekawa que é a mais treteira entre as membros do harém do Araragi. Por enquanto, que essa Hachikuji promete. Aí, Nekomonogatari Shiro começa apresentando um pouco da casa da Hanekawa. A Hanekawa que dorme no corredor, como a gente já viu em Nekomonogatari Kuro. Ela dorme no corredor, mas além disso, a cozinha dela, cada um tem os seus próprios conjuntos de coisas, porque eles fazem comida separado. Mas, Senpai, a série Monogatari não era a história do Araragi? Então, essa parte, na verdade, é narrada pela própria Hanekawa. É uma história focada na Hanekawa. E a gente vai ver que o Araragi, no caso, não aparece em Nekomonogatari Shiro em momento algum. Ih, rapaz, mas o que será que aconteceu com ele? Ele tá culpado abusando de crianças, eu imagino. Sendo presa, FBI. Quer dizer, existe um foreshadowing aí do que deve estar acontecendo, né? Então,
alguma coisa está acontecendo enquanto está acontecendo o arco do Nekomonogatari Shiro, mas não é contado. E eu imagino que em algum momento no futuro, digo, nos outros episódios, ele conte. Sim. Mas é estranho que a Hanekawa fala que é uma história de traição. Uma história de traição que vai te decepcionar completamente. Você começa a ver um pouco da visão que a Hanekawa tem de si própria. Mas tá, voltando. Esse arco começa em 21 de agosto com a Hanekawa na casa bizarra dela, com as pessoas cozinhando por si próprias, ela tomando café da manhã sozinha. E aí? E ela sai de casa, porque é isso que ela faz. Ela acorda, toma café da manhã e sai de casa. Eu não entendi em que momento que ela toma banho. Pelo jeito ela não toma. Mas tudo bem. Ih, Hanekawa. Mas de qualquer forma, isso é pra representar que assim, ela não interage com os pseudopais dela. Ela simplesmente faz o que tem que fazer e sai. E quem ela encontra saindo de casa pra ir pra escola? E encontra a Hachikuji no meio do caminho. Ih, rapaz, o que a Hachikuji tá fazendo? Hachikuji não é meio que uma assombração da Araragi? É, então, mas a Hanekawa também enxerga ela. Não lembrava disso, porque ela tá sempre fugindo de casa. Sim, porque a vaca perdida é isso, é uma assombração que aparece para as pessoas que não querem voltar pra casa. E a Hachikuji tá um pouco diferente, não tá? Ela tá menos pesada, não é mesmo? Pois é, ela aparentemente esqueceu a mochila dela, a mochila fantasmagórica dela que não existe, na casa do Araragi. O que será que tem lá dentro? Porque o Araragi aparentemente levou a força para a casa dele e ela esqueceu a mochila quando ela deu um jeito de escapar da casa dele. Faz. Meio estranho, mas beleza. A Hanekawa se sente meio incomodada com essa história. E tá, depois de encontrar a Hachikuji, a Hachikuji, aliás, que fala que no próximo arco tudo será explicado. O que acontece com a Hanekawa? Ela vê um tigre. Ué? Tigre branco, meio roseado, bem estranho. Fugiu do zoológico? Então um tigre gigante, um tigre tipo duas vezes o tamanho dela, ou bem maior que ela. E ele começa a falar, olha só, você aí... Toda branquinha. Ih, que isso? É um tigre que fala, é uma aparição isso aí. É com certeza uma aparição que ela encontrou numa... É, não, é encruzilhada. E a Hanekawa não consegue se controlar e conta esse caos pra melhor amiga dela, já na escola, no primeiro dia de aula. Insuportável. Que é a maravilhosa. É Seijogahara. E aí, do que elas discutem? Ela fala assim, olha só, eu vi um tigre. Aí a Seijogahara, você não quis dizer um gato? Não, vi um tigre mesmo. Um gato com listras de tigre? Não, é um tigre com listras de tigre. E ele falou comigo. Peraí, ele falou com você? Então é melhor você ir falar com o Araragi. Ah, mas ele faltou na aula hoje. Ih, rapaz, se o Araragi não tá aí, então se der alguma merda aí você me chama que a gente morre junto. Manda um zap. Mas deu merda antes de precisar mandar um zap, não é mesmo? É mesmo, porque voltando pra sala elas percebem pela janela uma fumaça. E de lá de cima elas já conseguem ver que é a casa da Hanekawa que tá pegando fogo. É, a Hanekawa percebe que é a casa dela mesmo sem olhar nada. É verdade, ela não olhou. E daí é a primeira vez que os Hanekawas têm que discutir mesmo. É, eles se sentam pra discutir. E aí, o que a gente vai fazer hoje? Daí, como a Tsubasa não curte muito a galera dela, ela fala, não, de boa, eu vou dormir por aí. E é isso aí, ela vai dormir por aí. É, eu vou ficar na casa de alguém. E na casa de quem ela decide ficar? Na casa do Oshinomemi, aparentemente. A casa abandonada dele. No lixo da escola abandonada. Come umas comidas prontas, se cobre com jornais e sucesso, né? Esse é o meu futuro. E aí mostra o primeiro momento de grande emoção aí da Seijogahara. Assim, não é o primeiro momento de grande emoção. É o primeiro momento de grande emoção nesse arco. Pois é, porque a Seijogahara encontra a Hanekawa e ela fica putaça e muito triste, muito emotiva. Porque ela passou a noite inteira procurando por essa filha da puta que não falou pra ninguém pra onde ela ia e foi pra uma escola abandonada, dormir sozinha no meio do nada. Isso é interessante da Seijogahara. Que ela cresceu explicitamente na câmera durante o primeiro arco dela, claro. Depois, durante o relacionamento com o Araragi. Deu umas merdas que ele ficava escondendo umas coisas dela. Depois eles se resolveram nisso. Teve o episódio 12, que eles foram sair num date.
Ela cuidou do festival cultural pro Araragi. E depois deu a treta do Kaique em Nise Monogatari. Mas você vê que, mesmo assim, ela ainda tem os trauminhas dela. Que ela ficou muito preocupada com o que poderia acontecer com a Hanekawa dormindo no meio do lixão, pronta pra ser atacada pelos mendigos da cidade. Tendo falado explicitamente que era pra Hanekawa falar se ela tivesse qualquer problema. E daí o que acontece? Depois que a Shinjo Gahara dá umas porradas na Hanekawa e... Umas porradas de amor. Umas porradas de amor e fica chorosa. Ela fala assim, você vem pra minha casa. É. Porque os meus pais não estão em casa. Assim, minha mãe não tá em casa forever. Meu pai não tá em casa porque ele tá ocupado no trabalho. E aí ela fala assim, vamos lá, vamos dormir, porque eu não dormi a noite inteira porque fiquei te procurando. E você não deve ter dormido bem aí, no meio do lixão. Mesmo com ela tendo dormido bem no meio do lixão. Que ela tava foda-se. Foda-se pra própria segurança. E ela fala que elas vão ter que dormir juntinhas, né? Pois é, a Senju Gahara não pode deixar a Hanekawa dormir na cama do pai dela. E ela também não poderia dormir na cama do pai dela porque ela tem Complexo de Electra. O que é complexo de Electra? Electragas. É o inverso de complexo de Édipo. E o que é o complexo de Édipo? Pra quem não sabe nem o que é o complexo de Édipo. Então, tem a galera do Zoni-chan e tem a galera da Okasan, né? A galera do Okasan que tá... E pra quem não sabe isso japonês? É quem curte umas milfaças. Mesmo que as milfaças sejam sua própria mãe. Tá, né? Então elas dormem juntas. Infelizmente, a Hanekawa não conseguiu dormir junto com a Senju Gahara antes do Araragi. Quem diria? Já é aí que elas tomam banho juntas também. É, no segundo episódio. E aí, senpai? A Hanekawa na casa da Senju Gahara. O que você acha desse momento? Não sei, singelo, normal. Singelo. E o que acontece aí? Do que elas discutem? Pois é, uma das coisas que é discutida, e aí vale a pena mencionar, é que a Hanekawa percebe o quanto que a Senju Gahara mudou nesses tempos, né, pelo tudo que ela passou, e ela percebe que, mesmo que ela, a Hanekawa, tenha passado por experiências teoricamente semelhantes, ela, Hanekawa, não mudou nada. Ela se recusou a mudar. Não resolveu nenhum dos problemas dela e isso aí. Pera, mas a Hanekawa cortou o cabelo, né? Então ela deve ter mudado bastante. Ela mudou o cabelo e tirou os óculos. É verdade. Aliás, eu acho que ficou muito bom o estilo dela. De cabelo curto? Sim, ficou bom, ficou legal. E da Shinjo Gahara, de cabelo curto? Ficou legal também. Eu não gostei da Cambaru de cabelo comprido, ficou bem ruim. Mas não tá muito comprido ainda. Não, então, tá meio, tipo, porco, assim, sabe? Tá preso de qualquer jeito, então, sem corte. Mas é isso, deixar o cabelo crescer é isso. É, não, e a Cambaru também não parece... A Cambaru não deve ser a pessoa mais ligada em estilo aí, né? Eu acho que ela não liga muito. Como assim, senpai? Ela tem o melhor figurino. O braço? O braço. O figurino que ela usa no quarto dela. Nenhum. E aí, Moyashi é escrito com o mesmo Moji Moe? Esse é o trocadilho favorito do Nishio Ishin, é impressionante. Em todas as oportunidades ele vai falar de Moe. E aí, o que acontece à noite? Tem, elas dormem juntinhas à noite, não é mesmo? É mesmo, mas não 100%. Ah, tem uns capítulos aí que fica mudando. Capítulo salta de... Do primeiro salta só um, quando ela tá dormindo na escola, mas depois salta 25 capítulos. E... Tá, e depois que elas acordam, a Shinjo Gahara acorda da maneira mais assustadora possível, que ela tem um sono leve, e... Elas fazem café da manhã. Ah, é. A Senju Gahara faz café da manhã. Às 2 da tarde. Uma da tarde. E... Do que elas discutem nesse momento? Não lembro. Começam elas discutem sobre o ponto comum delas, é um pouco o que levou elas a virarem amigas e mestra e pupila na visão da Senju Gahara, que é sobre o Araragi. Elas discutem se a Hanekawa ainda gosta do Araragi. E ela responde prontamente que sim. Ela responde prontamente que sim, mas depois tem a discussão do molho, que é importante pra entender a Hanekawa. Ah, é, e aí também o Araragi começa a dar sinais de vida. E manda uma mensagem falando que tá tudo top. Tá tudo bem, mas eu não vou voltar, eu tô resolvendo umas paradas aqui, beleza? Falou. E não atende telefone, não. E aí, senpai, o que acontece? Eu não lembro, e elas vão dormir de verdade, não sei. Não vão dormir de madrugada, vão no dia normal. Não, já é aí que tem a discussão do molho. Não, discussão do molho é no dia seguinte. Não, elas já foram dormir. Elas tomaram banho, dormiram, até acordaram. Acordaram 1 da manhã, a 1 da tarde.
E aí no dia seguinte elas dormem de novo. Porque o primeiro café da manhã quem prepara é a Senju Gahara. O segundo café da manhã, elas acordam às 6 da manhã, alguma coisa assim, bem cedo. E a Senju Gahara vai fazer jogging. É verdade. E a Hanekawa vai preparar o café da manhã. E o café da manhã dela é sem tempero nenhum. E por que sem tempero nenhum? A Hanekawa não gosta de molho? Então, ela acha que as coisas são gostosas mesmo sem molho. E aí? Mas salada sem molho tudo bem, mas e sushi sem shoyu? Pois é, sushi sem shoyu e todas as coisas sem tempero, café sem açúcar, sem leite. Ih, rapaz, então temos um padrão aí. A Hanekawa aceita tudo sem reclamar. Pois é, esse é o questionamento da Senju Gahara. Que pra ela qualquer coisa tá bom, então não precisa ser gostoso, não precisa ter sabor, pode estar simplesmente ok. Que ela aceita, ela não reclama. E é isso aí, mas assim, nessa mesma noite, o que foi que aconteceu? Depois voltam os capítulos e aparece um gato, né? No meio da casa da Senju Gahara. Pois é, o gato acorda de madrugada e fala assim, eu vou dar uma volta. Ih, rapaz, então a Hanekawa tá estressada. Pois é, talvez. Só que o gato acha estranho por que ele está ativo, né? O próprio gato não sabe dizer. Tá, mas nessa atividade do gato, o que ela vai fazer? O gato vai passear por aí, mas ele encontra o gatão. Gatão, o tigrão. A Chuchuca encontra o tigrão. E o tigre fala... Que o gato não é um gato, parece um negócio meio diferente. E o gato fala assim, tigre, não se mete com a minha mestra não, hein? Daí chega e fala, foda-se. Senão eu vou dar um sopapo em você. Pode dar que você apanha o dobro. Não tô nem aí pra você. Fica na tua aí. Só quero queimar. Vou queimar tudo. Nesses episódios da Hanekawa. Mesmo depois, quando eles passam na escola, o quadro branco da classe sempre tá com todo o roteiro do episódio desenhado. Não tinha reparado, não tinha entendido o que era aquilo. Então é tudo que acontece no episódio, basicamente. No estilo das engines das Fire Sisters. E aí, aqui no caso, quando ela tava fazendo essa discussão aí com a Hanekawa, a Senju Gahara, ela disse que, na verdade, a Hanekawa é branca demais. Sim, ela não sobreviveria na selva. Ela não é como se ela fosse uma pessoa boa, ela é quase uma pessoa ignorante. Da maldade do mundo. E ela fica pensando nisso. Ela fica pensando nisso e o gato acaba tretando com o Trig. E o Trig parece bem mais forte que o gato. O gato tenta fugir do tigre, mas o tigre persegue e não dá muito bom. E o tigre fala pra não brincar com fogo, não vai se queimar. E é nessas que o gato volta pra casa sem jogar pra dormir e encontra a Jitaku acordada, que ela tem um sono muito leve. Sim, e ela fala, limpa esse pé aí, antes de entrar. E aí, pelo visto, alguém aceitou esse lado negro da Hanekawa. Pois é, Senju Gahara não liga. Ela até fala assim, vamos dar as mãos aqui, prazer em conhecê-la. Toma um energy drain de leve ali e fala assim para o gato, cuida da Hanekawa, por favor. Faz favor. Faz favor porque a Hanekawa não pode mais ficar na casa dela, que o pai vai voltar. Depois, né, quando a Hanekawa já é Hanekawa, fala assim, Hanekawa, você planejou o que você vai fazer depois? Porque assim, hoje você pode ficar aqui, mas amanhã meu pai já vai estar aqui e eu acho que não é legal você ficar, tipo, se trocando no mesmo cômodo que meu pai, coisa do tipo. Falando de se trocar nesse momento pertinente, qual é do design de lingeries da Hanekawa? Pois é, agora aqui ela fica uma lingerie super funcional, super confortável, esporte, assim, né? Compatível com o corpo dela. Sendo que antes era uma lingerie sexy. Isso seria uma prova de efeito de observador de Monogatari? Porque nos outros era o Araragi que tava narrando. Então é ele que vai descrever as roupas de baixo da Hanekawa. Então, pra um virgão tipo Araragi, qualquer coisa é lingerie sexy, né? Pode ser. E depois pra Hanekawa é qualquer coisa, ela não se importa muito. Pode ser, já que a narradora, nesse caso, é a própria Hanekawa. Tanto que, nesse arco, o gato fica vestido o tempo todo, basicamente. De fato. Então, solucionamos mais um mistério. Tô quase um especialista aqui. Então a Hanekawa vai ter que dormir na escola de novo? Não, então, aí a Senju Gahara fala assim, quer saber, eu tenho uma ideia. Vou ter um plano. Vou ver aqui o que a gente pode fazer. O que é o plano dela?
O plano dela é falar com os pais da Hanekawa pra eles dormirem todos juntos? Acho que não. Ué? Na verdade, o plano dela é acidentalmente encontrar com a irmãzinha do Araragi na frente da casa deles. Ué, coincidência. Que coincidência. Você sabia? Deixa eu só contar uma história assim por cima. Você sabia que a casa da Hanekawa pegou fogo? Ah não, mas claro que você sabia, né? Você é uma pessoa muito antenada nessas coisas da justiça, não tem como você não saber. Sérgio Moro. E ficou brigando aí, brincando com o ego das irmãzinhas aí, no caso da Karen Chan, que tava na frente da casa ali. Falei assim, puxa, que coisa, né? Eu acho que é isso mesmo, não existe justiça nesse mundo e a garota vai ter que morar na rua mesmo. E a Karen falou, não, que absurdo, ela vai vir dormir aqui com a gente. E daí ela vai, né? É o que tem pra hoje. É, pura manipulação, né? Engraçado que eu acho que ela poderia simplesmente ter falado, e você acha que não daria pra vocês abrigarem ela aí? Não, seria muito direto nesse caso. Mas então a Hanekawa vai dormir na casa dos Araragi, no quartinho do Koyomi. Sim, porque ele está sumido porque ele tá abusando de crianças, acho. E todo mundo tá de boa, as irmãs devem ter recebido a mesma mensagem, então elas estão ok com o Araragi sendo Sim, pedófilo os pais, louco. tipo, legal, nosso filho vai passar a semana fora e nem avisou o que ele tá fazendo, mas dane-se. Lolita Express. Imagina só um passe de uma semana no Lolita Express, hein? Imagina quanta querosene foi queimada. E daí, nesse momento, você descobre que os pais do Araragi são polícia. Eles são a lei no ar. Mas eu acho que já tinha sido falado Não, antes, não tinha não. Não tinha não. Talvez subentendido, não sei. É, talvez, porque não me surpreendeu, não. É coisa lógica pra família Araragi. E as irmãs falam assim pra Hanekawa, não, mas nossos pais são que nem a gente, então pode ficar tranquila. E realmente os pais dela são Araraguis mesmo, né? Amigos da justiça. E é curioso que a Hanekawa ainda não pediu ajuda pra ninguém nesse caso. Ela já dormiu na rua, ela foi pra 2 casas diferentes e nunca pediu nada. Você acha que o traço familiar ali do membro extra ali no topo da cabeça é um traço herdado da mãe? Porque ela tem o negócio. Pode ser os dois, pode ser a mãe e o pai, né? Ainda não mostraram Araragi pai. Pois é. Então mostra a Araragi mãe e ela fala com a Hanekawa, fala, olha, você pode ficar aqui e tal, mas a gente nunca vai ser sua família, então se resolve aí, resolve suas tretas mesmo. Você não pode ficar fugindo desse assunto, que fugir e fingir que não acontece não é resolver. E é isso aí, bem no estilo... Tem um estilo bem Araragi mesmo. Estilo Araragi sem a parte do suicídio. Aí você sabe que da onde veio essa coisa do Araragi e das irmãs dele. Aliás, nesses episódios também comenta que a Hanekawa sabia da existência do Araragi antes de conhecer ele, porque ele era meio famoso, e famoso por motivos meio estranhos. Ele era meio delinquente. Ele era o bad boy do colégio. E ele era meio Fire Sister também, não era? Ele ainda é meio Fire Sister, né? Então, ele fazia as coisas que ele faz, só que ele era, tipo, muito mais foda que as Fire Sisters. Que ele fazia sozinho, porque se você depender de outra pessoa, você perde valor como ser humano. Só que ele não gosta de comentar sobre nada que tenha acontecido antes das férias de primavera. Ele já não quer falar muito das férias de primavera, né? Ele não quer falar muito de nada, ele não quer falar nada de nada, né? Que ele quis arranjar uma boleta aí. E arranjou uma outra coisa. E rapaz, pois é. A Shinjo Gahara não sabe de muita coisa. Se ela soubesse, ficaria enojada. Se ela soubesse de onde veio aquela loirinha. Mas então, voltando pra quando ela chega na casa dos Araragi, ela vai tomar banho com as Fire Sisters, não é? Porque finalmente... Ah não, ela tomou banho com a Shinjo Gahara. Ela ficou mais limpinha nesse período. Ela não toma banho sozinha, ela só toma banho com os outros. Pelo jeito, o pessoal, principalmente a família Araragi, é bem aberta com esse negócio aí de nudez e não tem problema ficar pelado na frente dos outros. E irmão não tem problema, e a Hanekawa é tipo uma irmã pra elas, então... Então tudo bem. Vamos zoar no banheiro. Um banheiro gigantesco. E é engraçado que Não é engraçado. É parte do subtexto do roteiro que na casa da Shinjo Gahara, ela meio que aprendeu o que é uma casa. Como se sente confortável em um lugar que é seu. E na casa dos Araraga, meio que descobre que é uma família. São pessoas que querem o seu bem sem olhar a quem, basicamente.
Então elas tomam banho juntas, as fascistas dão boa noite pra ela. E dão um bom dia, vão acordar elas. E dão um bom dia, vão acordar, chamar pro café da manhã. E ela vai dormir no quarto do Araragi. E é interessante aí que rola... Tá escrito aqui na pauta que rola uma siririca louca na cama do Araragi. Que ela volta pra essa obsessão. Eu não tinha pegado isso não, pra ser sincero. Com certeza, por isso que ela dormiu sem calça. Aliás, por falar em dormir com calças sem calça, que história é essa das moças dormindo de sutiã? Quem dorme de sutiã? Então, é meio desconfortável. Dizem que é meio desconfortável. Então, você já tentou dormir de sutiã? Então, não, só com tapa-sexo e papete de ceninha, né? Tapa-sexo e glitter, né? Glitter não, que suja a cama. Mas se você dormir na rua, não tem problema. Exatamente. Quem nunca, né? Quem nunca, né? E daí pula mais 1000 capítulos. Tá, mas entre esses capítulos que pularam todos, entre a noite de amor próprio dela e o café da manhã, o que acontece? O que você quer falar aí? Acontece do gato. O gato encontra alguém muito importante. Ah, é verdade. O gato tá lá assim de boa, fala: "Oh, que legal. Ai, que beleza. Tô acordada, tô aqui, sei lá onde, e ninguém vai me tirar daqui, nem se chamarem aquele vampiro anão lá." Mas aí a vampira anã aparece mesmo. Pois é, ela fala: "Quem porra é vampiro anã? Do que você tá falando aí, ô mulher?" E a Shinobu também tá meio que de mal com o Araragi. Eles estão meio que separados. Pois é, ela fala: "Ah, então, o cara não tá mais comigo e eu não sei onde é que ele tá." E é isso aí. Mas a gata sabe, porque antes de tudo, nesse pulão louco de capítulo, ela foi pro cursinho abandonado. Não, ela falou com a Cambaru. Ela falou com a Cambaru e a Cambaru falou: "Olha só, recebi uma mensagem do Araragi falando assim, me encontra no tal andar." E ela falou assim: "Pô, como assim tal andar? Que prédio que será que é?" Aí a coisa falando: "Ah, obviamente é da escola abandonada, né?" Ela: "Ah, é verdade, Hanekawa, como você é esperta, não sei o quê." Eu acho que é você que é meio tapada, hein? Mas foi estabelecido já que a Cambaru é meio lelé da cuca. É a amiga burra do Araragi. E é isso aí, inclusive ela conta pra Senjogahara e a Senjogahara fica meio puta. Como que eles chamam isso e tal? Elas chegam à conclusão de que ele provavelmente só queria o braço da Que bom, hein? Cambaru. Que é uma mãozinha. Ah, é verdade. E depois, quando o gato encontra a Shinobu, ele oferece um passeio de Uber, basicamente. Fala assim: "Ó, eu sei que você tá longe do cara há muito tempo, eu não sei se você consegue voar e tal, então eu sou muito forte, muito poderosa, muito maravilhosa, eu posso te levar lá num pulo. Você não quer uma carona?" E também, antes, ela fala assim: "Ó, sobre um tigre, você chegou a ver? É. Você sabe como é que é esse Você tigre?" que é toda velhaca, que sabe das aberrações. Pois é, aí ela começou a falar: "Tá, tigre, não diz muita coisa. É um tigre grande. Tá, um tigre grande não diz muita coisa. O tigre normalmente é grande. É um tigre rápido. Ah, é rápido, não diz muita coisa também, porque tigre normalmente é rápido. Ah, é um tigre, ele fala. Opa, ele fala? Não tem tigre que fala não, tá maluco. O bicho que toma a forma de um animal e mesmo assim fala é incomum." Aí falou: "Mas assim, eu não vi tigre nenhum por aí, então assim, é um negócio que você viu e a menina viu aí, eu acho que é um negócio que só você pode ver. Você é o ponto focal dessa aberração." Então você que resolve essa parada aí. Valeu, fui. E é isso aí. Aí elas foram até a escola. E aí? A escola tava lá, bonita, beleza? Não, pra começar nunca foi bonita, né? Tava abandonada. Ah, mas era aconchegante, tinha boas memórias, né? Ainda tem boas memórias, mas elas estão no meio do entulho. Que a escola foi destruída por um incêndio misterioso. Pois é, que curioso, né? Incêndio, onde eu já vi isso? Ué, será que tem algo a ver com o tigre? No episódio seguinte, a Haneka acorda, tem um momento convivial com a mãe Araragi e depois vai pra escola. E no caminho da escola, quem ela encontra? Ela encontra Episodo-san, é o senhor Episode, que é quem? Não sei, nunca ouvi falar. Então, eu nunca ouvi falar, mas é uma pessoa que aparentemente tentou matar a Hanekawa, mas ela está de boa ali conversando com o cara. Pois é. É um rapaz loiro, com olhos amarelados. Aparentemente, como é discutido, ele tem características vampiras. E ele é um caçador de vampiros. E ele é de fora, não diz de que país ele é, mas ele é de outro país, ele não é japonês. E ele também revela que ele tem só 6 anos. Como assim?
Ele não parece ter 6 anos. As crianças hoje em dia, né, senpai? Com hormônio na carne. E é isso aí. O que ele tá fazendo ali, afinal de contas? A Hanekawa quer saber. Ele tá sendo muito Chunin, né? Chunin? É, Chunin Bio. Ele tá sendo tipo Mega Ed. Ah, eu quase te matei da outra vez, né, garota? Hehehe, kkk. É uma idiota. É, mó escrotão. Mas ele aparentemente tá num job, que ele foi chamado ali. E quem chamou ele? Quem chamou ele foi a Gaen Izuko. Ela fala assim, olha só, eu sou a Izuko Gaen e eu tô aqui e você não me conhece, mas eu sou senpai do Oshino. E eu tenho certeza que ele não falou de mim pra você porque ele é um cuzão. Mas tô sabendo a porra toda. Tô sabendo de tudo, eu sei de tudo, eu sou foda e eu podia te oferecer um suco, mas eu tô ocupada e também não vou poder te ajudar com o negócio do tigre. É, mas eu sei que tem esse tigre aí que você vai chamar de Kako. Tipo, foda-se, eu te dei o nome, eu dei o nome do negócio. E é interessante que Toca o Gato, ela é uma das personagens que fala com a câmera. Ela fala pra câmera que a Yotsuki vai chegar logo, a Ononoki Yotsuki, mas que ela queria mesmo que o Meme e o Deisho estivessem lá, que são os outros especialistas. E não queria que a Kagenui estivesse lá. Então tem uma treta aí com aparições imortais, aparentemente. E aí já com o fato do Araragi não estar também no... E o fato do episódio ser exclusivamente um caçador de vampiros. Pois é, então tem coisa aí. O Araragi tá sumido, o episódio foi caçar vampiro, tem especialistas na área, então tem coisa aí. Mas que tipo de especialista é a Izuko? Uma pessoa chata, não sei. O que você achou do design dela, senpai? Eu acho que é aquele tipo de pessoa que quer parecer mais jovem. Por que isso? Olha, eu tenho 30 anos, mas vou me vestir como se eu tivesse 20. E 20 já tá abusando também, né? Pois é, porque ela se veste como uma rapper, uma maldita jovem do reggae. Interessante, não explorou nada dela, mas ela apareceu. É como O Kaique. o Kaique, né? Apareceu e não fez nada. E aí a Hanekawa fica assim, tipo, nossa, essas coisas que ela falou, vou ligar pra Senjo Gahara. Liga pra Senjo Gahara, a Senjo Gahara fala, interessante essas coisas aí e tal. E ela fala, é interessante esse nome, né? Que Gain é o sobrenome de solteira da mãe da Cambaru. Então elas devem ser parentes, porque é meio improvável que não seja, né? Um sobrenome não muito comum, pelo jeito. E também a Izuku meio que antagoniza diretamente a Hanekawa. Porque ela fala que a Hanekawa não sabe nada. Lembrando que o slogan da Hanekawa é que ela não sabe tudo, ela só sabe o que sabe. E a Izuku joga na cara dela, não, você não sabe nada, eu sei de tudo. E você não sabe, inclusive, o que você não sabe. O que é a pior coisa. Ah, sim. Também a Hanekawa, como pessoa mesmo e não como gato, fica sabendo que a escola foi queimada. E a Senju Gahara fala, não pode ser coincidência, você dormiu na casa na sua própria casa, a sua própria casa queimou. Você dormiu na casa, na escola abandonada, ela pegou fogo também. Agora a próxima é minha casa e a casa do Araragi. Resolve isso aí. Resolve essa merda aí, caralho. Mas pelo menos com essa história da nova especialista, a Hanekawa tem o bizu do nome da aberração. Isso, que é Kako, que quer dizer nada. E ela fica tentando descobrir o que quer dizer, que tem alguma coisa a ver com fogo, que coisa do tipo. E Ko deve ser de tigre, porque sei lá por quê. Que vem de Neko, sei lá. E aqui tem a coisa que a Shinjo Gahara faz a discussão sobre que talvez seja alguma coisa relacionada a um trauma. E ela faz a piada do Torauma. E Torá é tigre e o Ma é cavalo. Então seria um tigre-cavalo, que é uma piadinha já consagrada pelo GTO. Que absurdo. Que piada infame. Mas o que mais pode ser Kako, senpai? Kako? Não sei. Pode ser o passado, não é? Então, o K de Kako pode ser da frase que esse é um tigre tão perigoso quanto o tirano. Então pode ser um tigre tirânico, ou pode ser um tigre das chamas, ou pode ser o tigre da história. O tigre do passado, na verdade. Aham. Então, voltamos ao tema de trocadilhos em kanji do Nishio Ishin. Mas aí ela fala assim, Dani, se vou voltar pra casa do Araragi. Ela volta pra casa e
Ela tá encucada com o tigre, mas as Fire Sisters estão nem aí. Elas querem jogar truco com a Hanekawa. Vamos jogar, fazer umas diversão aí. E aí o momento de autorrealização da Hanekawa, basicamente. Isso, porque elas estão lá jogando e ela fala assim, puxa, que legal, né, a interação que vocês têm e tal, tralalá. Eu sinto até inveja de vocês. E ela fica meio tipo, nossa, inveja e tal. E por algum motivo que tem a ver com a forma como o Japão existe e como são escritos kanjis, inveja é outra coisa relacionada com fogo. Sim, porque ela pergunta, o que esse kanji de K significa pra vocês? O que daí pra Karen é justiça, é a chama da justiça. Pra Tsukiri é uma paixão inflamada. Pro Araragi é uma inflamação intestinal. É uma doença venérea. Mas ela imagina que depois dessa revelação própria aí, essa epifania, ela pensa que deve ter a ver, na verdade, com inveja, que é um dos sentimentos mais fortes do ser humano, tanto que é um pecado capital, 7 pecados capitais. Aí ela começa a pensar nas coisas, né? Então ela tinha inveja inicialmente na casa dela. Ela percebeu que os pais pseudo-pais dela, estavam comendo a mesma comida. Sim, eles se reconciliaram. Ou seja, sem eles ela. teriam preparado a mesma comida, ou preparado juntos, e eles estavam, na verdade, agora se dando bem como família. E ela ficou com inveja disso, porque ela não estava participando dessa família, né? E qual que é a relação da inveja com coisa abandonada? Com a escola abandonada? Então, o Kako começou a queimar todos os lugares que ela começou a considerar como lar. Então, a escola abandonada, que foi importante pra ela na Spring Break, depois onde ela dormiu, ou onde ela passou metade de Bakemonogatari, depois ela dormiu. Depois a casa da Shinju Gahara, onde ela primeiro teve uma ideia do que era um lar. E depois, supostamente, a casa dos Araragi, onde ela descobriu que era uma família. Uma família disfuncional com muito incesto e muitos vigilantes, mas ainda assim uma família. E daí ela percebe que ela tem esse lado, além de ter o estresse da Black Hanekawa, de ter o lado de alguns sentimentos negativos dela, tem todo esse lado de inveja e de vontade de destruição puramente negativo, que tá expresso como o tigre. E aí ela decide que ela vai dar um jeito e como ela tem problemas a resolver, ela vai dormir, como que é basicamente o que todo mundo faz, né? Então, ela não vai só dormir, ela vai chamar o encosto dela, basicamente. Ela escreve uma cartinha e chama o encosto. Ela deixa uma carta pro Black Hanekawa explicando, falando, olha, isso, aquilo, se você puder me ajudar, por favor. Eu não tenho a quem recorrer e coisas do tipo, então, por favor, me ajude. Então, a carta é basicamente que ela não pode mais depender de aparições e de ignorar a realidade pra resolver a dor dela. Ela basicamente implora para as aparições dela, pro lado ruim dela voltarem a fazer parte do coração dela, que o coração dela é o lar de todos os aspectos dela, e pede ajuda nesse último momento pra trazer também o Kako pro coração dela e impedir a destruição do que ela gosta. E é isso aí. Último episódio, o gato foi atrás do tigre. Tigre que representou desse lado destrutivo dela. Só quer que pegue fogo o bicho. Só quer ver as coisas queimar. E o Kako já tá ali na frente, ou em cima, da casa da Shinju Gahara pra tacar fogo mesmo. Antes é importante dizer que o gato Saarine, que era um gato de rua que foi atropelado, virou gato doméstico da Hanekawa, basicamente. Virou parte da família interna da Hanekawa. E que o gato ficou muito emocionado com isso, que quase chorou, mas não chorou porque é um gato, então ele só falou miau. Mas daí então, o confronto do Sawarineko, ou da Hanekawa já aceitando a Black Hanekawa, e o tigre. Foi de boa esse encontro entre todos os aspectos de uma garota maluquinha com transtorno dissociativo? Então, não deu muito certo, né? O tigre fala, não, foda-se, eu vou queimar tudo e foda-se, você não é forte o suficiente pra lidar comigo, então eu não vou te ouvir porque dane-se. Você não sabe de tudo, eu não sei de tudo, mas eu sei que tudo queima. É uma boa filosofia, embora não seja de verdade. E ele encarna também a percepção negativa da Hanekawa, que meio que ficou claro no monólogo interno dela. Que o tigre é o que mais está ciente da falta de importância de uma mãe, uma vez que a
suposta mãe da Hanekawa não dá a mínima pra ela, então ele não dá a mínima pra Hanekawa, além do desejo dela de queimar tudo. Ela fala, não, vem comigo, vamos pra casa, né? Volta a ser uma parte minha. Ele fala, não, vai se fuder. E aí a gata tenta sugar ele com o Energy Drain dela, mas ele queima ela porque ele queima pra caramba. E ela não consegue sugar ele, que ela não é tão forte quanto o bicho. E ele fica putaço. Fala assim, tá, eu ia só queimar o negócio, não ia mexer, mas agora você me deixou puto, então eu vou te matar. E você só me atrasou 10 segundos. E daí a Hanekawa mais a Black Hanekawa começa a achar que a tentativa dela de impedir o lado negro foi impossível, foi precipitada e foi fútil. E é isso aí, ela morre, né? E ela morre, queima sem jogar rara, acaba 2 problemas de um lado só e o Araragi pode se casar com a Hachikuji. Penso que ela seja uma criança morta. Não, mas no final das contas aparece uma espada. Oh meu Deus, uma espadona. A Kokoro Atari. Uma espadona que corta a cabeça, o lombo, sei lá onde é que foi, não lembro, do Kako. Eles falam, meu Deus, o que é isso? E É o aparece Araragi. como um herói. É, fortão, descamisado. E é isso aí, ele fala, tô aqui, olha só, não foi inútil, você atrasou ele 10 segundos e é os 10 segundos que precisava pra eu ter chegado. Lembrando que esse foi o arco narrado pela Hanekawa, então essa é a visão dela, do Araragi. Um cara todo fodão. Na real ele tava só fudido, vários dias sem tomar banho. O pessoal jogou uma kunai no tigre. E aí, no fim, ela conseguiu sugar de volta o tigre, como se ela tivesse absorvido aqueles sentimentos e ela não mais negará, segundo o que ela diz, né? Vamos ver. Ela não mais negará esses sentimentos ruins. Sim, a inveja e os sentimentos negativos dela. Em adição ao lado negro dela, que é a Black Hanekawa, que ela já tinha aceitado. E acho que é isso. E daí ela se confessa pra Araragi como primeira prova que ela aceitou esse lado destrutivo dela. Que é uma coisa que ela nunca tinha dito. E daí ela foi recusada, porque o Araragi está comprometido. E daí é um choro bonito demais, que é muito emocionante. É bonitinho, tadinha. Esse final é tristinho. Que ela se aceita como pessoa. Ao invés de querer parecer perfeitona, complicada e perfeitinha. E no final, o que acontece depois dela ter aceito o tigre do passado? Ah, sim. E aí ela também aceita, de alguma forma, ela vai interagir com a família dela e ela fala pros pais dela, pede por favor que ela gostaria de ter um quarto. E eles arranjam uma casa pequena, mas que tem um quarto que é só dela. Seja lá o que significa. Pois é. Olha só que bonitinho. Faltou só falar sobre essa segunda opening e a segunda end. E aí? São nada demais. A segunda opening é mais legalzinha do que a primeira, eu acho. Eu acho tão ruim quanto. É ruim, não é boa não. E a segunda ending é meio ruim mesmo. É meio ruim, o visual dela é bom, que tem o tigre. É, o visual, mesmo visual do coisa, aqueles bichos rabiscados lá. Sim, que são o visual do mangaka, do mangá de Furikuri, que é o Ueda qualquer coisa. E aí, senpai, quais foram os temas principais dos arcos da Hanekawa? Família, aceitação, né? Lidar com seus próprios sentimentos. Sim, e não querer parecer perfeito o tempo todo. Acho que é isso. Então é isso, Monogatari. Mas, a partir daí, onde você acha que a série vai? O problema da Hanekawa tá resolvido. Eu não sei o que vai acontecer com a Hanekawa em especial, viu? Eu acho que o Araragi vai fazer cada vez mais merda, porque Que é o Araragi. vai saber o que vai acontecer no resto. A Hachikoji ainda tem muito a desenvolver aí. E parece que a Seijo Gahara vai ficar uma personagem menos desagradável. Será Eu mesmo? espero. Será mesmo? Será? Não sei. Será que ela morre? Você espera isso? Ah, se acontecer eu não vou reclamar. Então é isso aí. Recomenda? Recomenda? Eu recomendo toda a série Monogatari, mas ainda tem chão pra andar, né? A gente tá só no comecinho da segunda temporada. Ah, sim, esquecemos de mencionar que quando a Hanekawa absorve o tigre, ela fica com o cabelo tigrado. Sim, ela vira a Tiger Hanekawa, E ela tem que pintar o cabelo pra não ficar muito cheguei. que ela não se aceitou ainda inteiramente como uma tigresa. Tigresa do funk. É isso aí. Ficou legal o aspecto. Ficou top. E sua nota para os arcos da Hanekawa, senpai? Olha, eu pessoalmente eu acho que é meio estranho. Assim, o Kuro é mais legalzinho, embora, sei lá, também. Eu não gosto muito dos arcos da Hanekawa. E o Shiro
Tem a Senjogahara, que já deixa uma coisa meio, né, mais ou menos. E não tem o Araragi, fica meio... É meio estranho. É diferente, sim. Então é um Monogatari que não é bem um Monogatari, é num modelo diferente. Então eu acho que assim, num geral, não é nada surpreendente, sei lá. Mas é legalzinho, vale a pena. Justifica o próximo episódio de Monogatari que vai ser só a Hachikuji. Então é isso. Você diria que é um estrogonofe do bandejão sobre 10? O estrogonofe do bandejão é isso aí, né, cara? É assim, tipo, podia ser bem pior. Essa é a melhor coisa das coisas ruins. Que bom. E acho que é isso. Podemos encerrar aqui. Excelente. Podemos subir a musiquinha. Pode subir a música. Turu, 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 turu. Pará, 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 pará.